Viúvo surpreendente reencontra o amor de infância na clínica milionária que pode salvar sua filha. Gabriel nunca imaginou que sua vida mudaria tão drasticamente em um piscar de olhos. Seu coração estava despedaçado desde a perda de sua esposa, uma tragédia que o deixou sem chão. A rotina como professor em uma escola pública já era desafiadora, mas agora, ao olhar para sua filha, Sofia, de apenas 6 anos, o peso da dor se tornava insuportável. O coração apertado. Gabriel se viu em um labirinto. Onde procurar ajuda? As clínicas tradicionais não tinham soluções. E a burocracia parecia sufocar suas esperanças. Até que em uma noite sombria, um amigo sussurrou, mulher de cabelos castanhos, conhecida e desconhecida, virou-se em sua direção. Era Sofia, sua amor de infância. Gabriel engasgou com a emoção. Era impossível que ela estivesse ali após tantos anos. Sofia, agora uma respeitada pesquisadora médica, dedicava sua vida a encontrar tratamentos inovadores. Olhar para ela trouxe memórias à tona, lembranças de risadas embaixo das estrelas e promessas eternas que nunca se concretizaram. Mas o espinho da traição ainda estava cravado em seu peito. Um segredo que quase o separou anos atrás. Ele não sabia se estava pronto para encarar aquela realidade. Enquanto conversavam, a conexão entre eles começou a ressurgir, embalada por um misto de nostalgia e arrependimento. Além do tratamento para Sofia, havia algo maior em jogo. Seus corações! Mas eles estavam cercados por dilemas éticos e a sombra da polêmica clínica. Gabriel se perguntava até onde estaria disposto a ir pela filha, enquanto o olhar de Sofia parecia dizer que havia muito mais para desvendar entre eles. O que ele não esperava era uma reviravolta que mudaria tudo. Um detalhe sombrio sobre a clínica foi revelado. Algo que colocou não só a saúde da pequena Sofia em risco, mas também a nova chance que ele estava começando a ter com a mulher que nunca esqueceu. As paredes começaram a se fechar e a pergunta ecoava em sua mente. Seria agora ou nunca? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Olhando nos olhos de Sofia, Gabriel sentiu uma mistura de alegria e medo. A conexão era palpável, mas o passado pesava em seus corações. Enquanto conversavam, o ambiente ao redor parecia escurecer, como se estivessem dentro de um instante congelado no tempo. Mas a euforia logo se transformou em angústia quando Sofia, com expressão séria, fez uma pergunta inesperada. Gabriel, você já se perguntou por que estou aqui? Por que voltei? O peito dele apertou. Nunca imaginou que ela questionaria algo tão profundo. Antes que ele pudesse responder, um grito ecoou pelos posedores da clínica. Um som agudo e aterrador que cortou o ar como uma faca. O coração de Gabriel disparou. Ele olhou em volta e as pessoas começaram a correr.
os rostos pálidos, os olhos arregalados. Sofia, o que está acontecendo? Um médico apressado passou ao lado deles. Sua expressão era de desespero. Temos uma emergência. A paciente do quarto 203 está estável, mas... As palavras dele se perderam em um murmúrio abafado. Gabriel pegou a mão de Sofia instintivamente. Um gesto de proteção. Ela balançou a cabeça, tentando se manter calma, mas ele viu o medo nos olhos dela. Temos que ajudar, disse Sofia, puxando Gabriel na direção do barulho. Todos na clínica pareciam estar em pânico. Corredores cheios de pessoas, médicos e enfermeiros, se movendo como sombras desesperadas. Quando chegaram à porta do quarto 203, uma luz vermelha piscava e havia um ar de tensão no ambiente, como se a própria vida estivesse em jogo. Sofia empurrou a porta aberta. Dentro, o que encontraram os deixou sem palavras. Uma jovem pálida e deitada em uma cama, cercada. Por máquinas, um tubinho de oxigênio na face. A aflição no rosto dela mostrava que a situação era crítica. O médico que passara por eles estava agora dentro do quarto, atendendo a jovem com frenesi. O que está acontecendo? Gabriel perguntou. Mas ninguém parecia ouvir. Ele sentiu a adrenalina subir, um nó na garganta. Sofia observava tudo, mas seu olhar começou a mudar. E quando ela puxou o número da pulseira da jovem, o mundo parecia girar em torno deles. Ela é minha irmã, Sofia sussurrou, a voz trêmula. Gabriel a olhou, perplexo. O quê? Como você nunca me contou? Sofia não teve tempo para responder. O médico virou-se para eles, um ar de desespero em seu rosto. Precisamos de mais sangue! Alguém com o mesmo tipo sanguíneo! É urgente! Eu posso ajudar! Gritou Gabriel. Mas Sofia o puxou. Seu olhar era intenso. Não! Você não pode! Não é seguro! A clínica! As palavras dela foram cortadas por um grito agudo da jovem na cama. Num instante, uma batida na porta causou um novo alvoroço. E um grupo de seguranças entrou, seus rostos severos. O que está acontecendo aqui? Precisamos que todos se retirem. A confusão tomou conta. Gabriel sentiu que estava perdendo o controle da situação. E toda a urgência se transformou em algo mais sombrio. Poderia ele arriscar sua vida, a vida de Sofia, naquela clínica cheia de segredos obscuros? Ele virou-se para Sofia, que agora tinha uma expressão de pânico misturado com algo mais, talvez uma culpa latente. Sofia, o que mais você não me contou? O que está acontecendo aqui realmente? Nesse momento, uma luz forte iluminou o quarto e a jovem na cama teve uma convulsão violenta. O som dela ecoou na mente de Gabriel, enquanto ele olhava para Sofia, o coração na mão. Havia mais coisas por trás disso. Algo que mudaria tudo. Era agora ou nunca, enquanto a jovem na cama convulsionava. O pânico tomou conta do quarto. Gabriel sentia o coração acelerar e a mão de Sofia tremia na sua. O médico estava em ação, gritando ordens que ecoavam em sua mente como um eco aterrorizante. Mais oxigênio! Venham! Precisamos de ajuda! Ligue para a emergência! Alguém faça algo! O desespero nas palavras do médico fazia a tensão aumentar. Gabriel olhou para Sofia, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Sofia, sua irmã, ela precisa de você. A urgência da situação era palpável, mas o medo parecia paralisá-la. A jovem na cama começou a respirar de forma irregular,
o monitor apitando em um ritmo frenético. Sofia, com lágrimas nos olhos, começou a se mover, mas a insegurança a detinha. Eu não posso, Gabriel. Como assim não pode? Ele pensou. O tempo estava correndo. Você é uma médica, você pode ajudar. Deus, precisamos fazer algo. Mas antes que pudesse absorver tudo aquilo, no meio do caos, um segurança irrompeu-no. Quarto, interrompendo a confusão. Vocês têm que sair agora. Esta área está sendo isolada. Não, ela precisa de nós. Gabriel gritou, mas o segurança era firme. Ele puxou Sofia para fora, ignorando seus apelos. O pânico no rosto dela era claro, mas havia algo mais. Uma fraqueza que Gabriel nunca tinha visto. Eu preciso dela. Preciso saber o que está acontecendo. Gabriel se debateu contra os braços dos seguranças, mas Sofia simplesmente olhou para ele, como se estivesse presa em um labirinto de culpa e medo. Gabriel, se eu disser, não sei se você vai entender. E nesse momento, tudo mudou. Um dos médicos saiu correndo do quarto e, num sopro de agonia, revelou a verdade que mudaria tudo. Ela não tem muito tempo e nós estamos sendo investigados por corrupção. Gabriel sentiu um frio na espinha. Corrupção? O que isso significa? O médico hesitou, mas as palavras conseguiram escapar. As intervenções aqui não são apenas duvidosas. Elas expõem os pacientes a riscos ainda maiores. E tem mais. A jovem é só uma peça de um grande esquema. Isso inclui sua filha. A respiração de Gabriel parou. O que você está dizendo? O que a minha filha tem a ver com isso? Ele olhou para Sofia, que tinha uma expressão de terror. Sofia, me diga a verdade. Gabriel, se os tratamentos não forem aprovados e se a clínica for fechada, o que vai acontecer com nossa filha? A voz dela estava cada vez mais baixa, mas o peso da revelação era intenso como uma tempestade. Neste instante, o chão parecia desabar. Você sabia de tudo isso e não me contou! A traição ecoou entre eles como um raio de destruição. Os olhos de Sofia brilhavam com lágrimas, mas havia algo mais ali. Eu só queria proteger você e Sofia. Não queria que você se envolvesse nessa sujeira. Um grito súbito do quarto fez Gabriel voltar. Ele precisava decidir. Deveria seguir adiante e arriscar tudo por sua filha, ou sair e afastar Sofia da escuridão que a cercava. A confusão era insuportável e cada segundo contava. Ele não sabia se a verdadeira Sofia estava com ele, ou se tudo que haviam construído era tão frágil quanto aquele momento. O coração acelerava enquanto a dúvida ardia. Com um último olhar para a porta do quarto, ele se virou, determinado. Eu vou descobrir a verdade, Sofia. Não posso deixar que nada aconteça com a nossa filha. Enquanto se afastavam, a sensação de que algo muito maior estava à espreita se apossou dele. No rosto de Sofia, ele viu não só medo, mas também um fragmento de esperança, ou talvez culpa. O que mais ela não havia contado? E a pergunta rondava sua mente. Até que ponto ele estava disposto a ir para salvar a todos? O corredor se fechava atrás deles, mas a batalha estava apenas começando. Era a hora da verdade, e os segredos estavam prontos para vir à tona. Enquanto Gabriel se afastava da porta do quarto, o peso das revelações pairava, como uma sombra densa sobre ele. Ele mal conseguia respirar. O olhar de Sofia era um emaranhado de emoções. Culpa, medo, desespero. Nós precisamos ir agora, disse ele, puxando-a pelo braço. Mas assim que começaram a se mover, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um alarme estridente soou pela clínica e as luzes piscaram.
O que está acontecendo? Gabriel perguntou, sentindo seu coração disparar. Os corredores estavam em tumulto. Médicos e enfermeiros corriam em todas as direções e o pânico se espalhava como um incêndio. Então, uma segurança alta e imponente apareceu, bloqueando a passagem. Ninguém entra ou sai. A voz dela era firme, cheia de autoridade. Sofia hesitou. Gabriel, precisamos ficar. Temos que ajudar minha irmã. Como? E se ficarmos presos aqui? Precisamos de um pano. Ele segurava firme a mão dela, mas ela começava a soltar-se, o desespero tomando conta. Nesse momento, uma porta se abriu abruptamente e um médico saiu, pálido como um fantasma. Precisamos de todos os disponíveis. A paciente do quarto 203 está em estado crítico. Sua voz era um grito cortante no meio do caos. E de repente, um médico que Gabriel reconheceu começou a destacar-se. Era o Dr. Almeida, o responsável pelos tratamentos milagrosos. Doutor Almeida! Gabriel chamou, desesperado. O que está acontecendo aqui? Não podemos! Mas antes que pudesse terminar, o médico olhou diretamente para ele, seus olhos cheios de algo que se assemelhava a medo. Você precisa entender? Isso é maior do que nós. A clínica foi invadida. Invadida? Sofia repetiu, perplexa. E então, como se as palavras dele tivessem aberto uma porta, o som de tiros ecoou pelos corredores. Gabriel sentiu o estômago revirar. O que é isso? Ele berrou, enquanto as luzes da clínica começavam a falhar. E uma sensação de pânico tomou conta do ambiente. Sofia puxou-o com firmeza. Temos que sair agora! Mas no instante em que estavam prestes a correr, uma figura encapuzada surgiu do fundo do corredor, carregando uma arma, e a tensão atingiu seu pico. Ele estava vindo na direção deles. Fiquem onde estão! A figura gritou, e o ar pareceu parar por um momento. O pânico e a adrenalina se misturavam. Gabriel pensou em correr, mas a imagem da irmã de Sofia, em sofrimento, o prendeu no lugar. O que poderiam fazer? Então, de repente, a figura levantou o capuz, e Gabriel sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Era Lucas, o ex-melhor amigo de Gabriel, que ele não via há anos. Lucas, o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo o que vocês não podem. Lucas respondeu, nervoso, olhando para Sofia. A vida da sua irmã está em jogo e eu descobri coisas que ninguém deveria saber sobre. Esta clínica sobre vocês. Chibinos? Sofia murmurou, mas as palavras não saíram dela, parecendo um sussurro perdido no caos. Sim, você pensou que estava ajudando, mas essa clínica é um disfarce para algo muito mais sombrio. O que essa tecnologia realmente pode fazer é impensável. Lucas se aproximou deles, sua expressão carregada de urgência. Nós precisamos de um plano. E antes que você pergunte, sim, eu posso ajudar. Mas você precisa confiar em mim. Gabriel olhou para Sofia. E ali, no meio da confusão e da tensão, as peças começaram a se juntar. Ele não sabia em quem confiar e a realidade parecia mais maluca do que nunca. O que Lucas queria dizer? A verdade estava se desdobrando. Rapidamente. Mas o tempo estava se esgotando. Precisamos ir. Se a clínica for fechada, perderemos todas as chances de salvar a sua irmã e nossa filha. A urgência na voz de Lucas era palpável. Gabriel respirou fundo. O que ele deveria fazer? As revelações continuavam a girar em sua mente. E o destino deles parecia mais incerto do que nunca. Ele precisava decidir. Dava para confiar em alguém que antes tinha sido seu amigo? Ou tudo isso era uma armadilha?
Enquanto o caos continuava ao redor, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele ia para proteger sua família? Enquanto Gabriel olhava para Lucas, o mundo parecia ter girado de ponta cabeça. A adrenalina pulsava em suas veias e ele não sabia se deveria sentir alívio ou medo. Lucas, o que você está dizendo? O que sua irmã tem a ver com tudo isso? A pressão no peito de Gabriel aumentava, como se o ar tivesse se tornado escasso. Lucas hesitou, o olhar nervoso e preocupado. Eu sei que é difícil de acreditar, mas a gravidez da sua mulher, ela estava sendo monitorada. E a sua filha, ela não é apenas uma vítima. Ela é parte de um projeto. As palavras balançaram como um terremoto em seu cérebro. Um projeto secreto da clínica, relacionado a experimentos com crianças. A sua filha é uma das cobaias. Gabriel sentiu seu mundo desmoronar. Como assim? Isso não pode ser verdade. Sofia é só uma criança. O chão sob seus pés pareceu ceder. O pânico subiu pela sua garganta como um grito engasgado. Você está mentindo. Os olhos de Lucas estavam cheios de uma angústia que refletia a própria dor de Gabriel. Não, eu consegui informações. Havia documentos que estavam sendo escondidos. As crianças tratadas aqui são monitoradas para ver como reagem às novas terapias. E se elas não funcionarem, podem ser descartadas como peças de laboratório. A realidade desnudava-se como uma lâmina afiada. Gabriel olhou para Sofia, que agora também estava em choque. As perguntas começaram a girar em sua mente como uma tempestade. O que ele tinha certeza antes? Em quem ele realmente podia confiar? O que? Você tem que entender, Gabriel. É que eles estão escondendo isso de todos. Minha irmã, ela não é só uma paciente. Ela é uma cobaia. E se não houver sucesso, o que será dela? O desespero em Lucas começava a se assemelhar ao que Gabriel sentia. O alarme continuava a tocar. E mais seguranças pareciam estar a caminho. Precisamos sair daqui! Gritou Gabriel, puxando Sofia para mais perto. Mas e sua irmã? Sofia sussurrou, angustiada. Ela pode ser salva, mas não aqui. Precisamos de provas, detectar o que realmente está acontecendo. A voz de Lucas tremia. Se não agirmos, todos vão sofrer. Mas antes que Gabriel pudesse responder, um novo grito rasgou o ar. Parem todos! A situação está fora de controle! Era um dos médicos, mas na mesma fração de segundo, um tiro ecoou pelos corredores e houve um alvoroço instantâneo. O medo tomou conta de todos. Gabriel agarrou Sofia, enquanto as pessoas começaram a correr em direção à saída. Mas Lucas estava colado ao chão, seus olhos fixos na figura encapuzada que se aproximava. Saiam agora! A voz era profunda e ameaçadora. O homem que parecia um espectro estava armado, e no olhar de Lucas havia um reconhecimento. Meu Deus! É ele! Lucas estava pálido como a morte. É o responsável por todo esse esquema. Gabriel, puxando Sofia mais para perto, sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido ali? Vocês não vão sair! A figura avançou e o caos se agravou. O pânico no ar era palpável. Sofia gritou e seu medo cortou como uma lâmina. Gabriel, o que vamos fazer? O olhar de Lucas se transformou de nervoso para determinado.
Eu posso distraí-lo, mas vocês precisam correr. Essa é a única chance que temos. Se ele descobrir que sabemos, estaremos perdidos. Não, Lucas! Gabriel tentou protestar, mas o amigo já estava se movendo. Vão! Eu volto! Depois, assim que puder! E numa fração de segundos, Lucas foi atacado pela figura encapuzada. O grito de Lucas foi estrondoso e ressoou nas paredes da clínica enquanto ele se debatia. Gabriel virou-se. Um horror absoluto preenchendo seu ser. Não! O que tinha começado como um reencontro agora se tornara um pesadelo. Gabriel olhou para Sofia, quem tinha lágrimas nos olhos. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Vamos, Sofia! Mas enquanto se moviam, uma última revelação cortou o ar. A figura encapuzada gritou: Sua filha é a chave para tudo! Venham atrás de mim se quiserem descobrir a verdade. Assim que as palavras ecoaram, um sentimento de desespero tomou conta deles. E Gabriel se perguntou: que verdades ele estava prestes a descobrir e a que custo? Enquanto Gabriel olhava para Lucas, o mundo parecia ter girado de ponta cabeça. A adrenalina pulsava em suas veias, e ele não sabia se deveria sentir alívio ou medo. Lucas, o que você está dizendo? O que sua irmã tem a ver com tudo isso? A pressão no peito de Gabriel aumentava, como se o ar tivesse se tornado escasso. Lucas hesitou, o olhar nervoso e preocupado. Eu sei que é difícil de acreditar, mas a gravidez da sua mulher, ela estava sendo monitorada. E a sua filha, ela não é apenas uma vítima. Ela é parte de um projeto. As palavras balançaram como um terremoto em seu cérebro. Um projeto secreto da clínica, relacionado a experimentos com crianças. A sua filha é uma das cobaias. Gabriel sentiu seu mundo desmoronar. Como assim? Isso não pode ser verdade. Sofia é só uma criança. O chão sob seus pés pareceu ceder. O pânico subiu pela sua garganta como um grito engasgado. Você tá mentindo. Os olhos de Lucas estavam cheios de uma angústia que refletia a própria dor de Gabriel. Não, eu consegui informações. Havia documentos que estavam sendo escondidos. As crianças tratadas aqui são monitoradas para ver como reagem às novas terapias. E se elas não funcionarem, podem ser descartadas como peças de laboratório. A realidade desnudava-se como uma lâmina afiada. Gabriel olhou para Sofia, que agora também estava em choque. As perguntas começaram a girar em sua mente como uma tempestade. O que ele tinha certeza antes? Em quem ele realmente podia confiar? O que você tem que entender, Gabriel, é que eles estão escondendo isso de todos. Minha irmã, ela não é só uma paciente. Ela é uma cobaia. E se não houver sucesso, o que será dela? O desespero em Lucas começava a se assemelhar ao que Gabriel sentia. O alarme continuava a tocar e mais seguranças pareciam estar a caminho. Precisamos sair daqui! Gritou Gabriel, puxando Sofia para mais perto. Mas e sua irmã? Sofia sussurrou, angustiada. Ela pode ser salva, mas não aqui. Precisamos de provas, detectar o que realmente está acontecendo. A voz de Lucas tremia. Se não agirmos, todos vão sofrer. Mas antes que Gabriel pudesse responder, um novo grito rasgou o ar. Parem todos! A situação está fora de controle! Era um dos médicos. Mas na mesma fração de segundo, um tiro ecoou pelos corredores e houve um alvoroço instantâneo. O medo tomou conta de todos. Gabriel agarrou Sofia, enquanto as pessoas começaram a correr em direção à saída. Mas Lucas estava colado ao chão, seus olhos fixos na figura encapuzada que se aproximava. Saiam agora!
A voz era profunda e ameaçadora. O homem que parecia um espectro estava armado. E no olhar de Lucas havia um reconhecimento. Meu Deus, é ele! Lucas estava pálido como a morte. É responsável por todo esse esquema. Gabriel, puxando Sofia mais para perto, sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido ali? Vocês não vão sair! A figura avançou e o caos se agravou. O pânico no ar era palpável. Sofia gritou e... seu medo cortou como uma lâmina. Gabriel, o que vamos fazer? O olhar de Lucas se transformou, de nervoso para determinado. Eu posso distraí-lo, mas vocês precisam correr. Essa é a única chance que temos. Se ele descobrir que sabemos, estaremos perdidos. Não, Lucas. Gabriel tentou protestar, mas o amigo já estava se movendo. Vão, eu volto. Depois assim que puder. E numa fração de segundos, Lucas foi atacado pela figura encapuzada. O grito de Lucas foi estrondoso e ressoou nas paredes da clínica. Enquanto ele se debatia, Gabriel virou-se. Um horror absoluto preenchendo seu ser. Não! O que tinha começado como um reencontro agora se tornara um pesadelo. Gabriel olhou para Sofia, que tinha lágrimas nos olhos. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Vamos, Sofia! Mas enquanto se moviam, uma última revelação cortou o ar. A figura encapuzada gritou: sua filha é a chave para tudo! Venham atrás de mim se quiserem descobrir a verdade. Assim que as palavras ecoaram, um sentimento de desespero tomou conta deles. E Gabriel se perguntou: que verdades ele estava prestes a descobrir e a que custo? No entanto, algo inesperado aconteceu. Antes que pudessem seguir, uma explosão ecoou, fazendo o chão tremer sob seus pés. O teto começou a desabar e eles mal tiveram tempo de se proteger. Um painel de luz caiu, separando Gabriel de Sofia, que estava gritando e tentando alcançar seu pai. Gabriel! Seu desespero perfurou seu coração e ele se lançou em direção à filha. No entanto, a figura encapuzada, o responsável por tudo, gritou mais uma vez: se você quiser salvá-la, terá que fazer uma escolha. Gabriel hesitou, o medo invadindo seu ser. Escolha? Que tipo de escolha? Seu amor ou sua filha? Você pode me seguir e descobrir a verdade, ou ficar aqui e arriscar perder tudo. O medo congelou Gabriel no lugar e uma pergunta ressoava em sua mente. Até onde ele iria para salvar Sofia? Ele olhou para sua filha, o terror em seus olhos. O mundo ao redor deles desmoronava. E a seleção entre o amor e a vida tornava-se uma realidade aterrorizante. O que ele faria? Gabriel ficou paralisado, a mente uma tempestade de sentimentos. Escolha? Que tipo de escolha é essa? E olhou para a figura encapuzada. A arbórea sombra parecia dançar entre as luzes intermitentes da clínica. Sofia gritava, e cada som dela cortava seu coração, como se um fio invisível entre eles estivesse prestes a arrebentar. Venham atrás de mim se quiserem descobrir a verdade. A voz da figura soava como uma provocação, com um movimento brusco. Ele apontou para Gabriel, como se coubesse a ele fazer essa escolha horrenda. Naquele momento, o caos ao redor parecia desvanecer, e tudo o que importava era a questão pairando no ar. E Sofia, com medo nos olhos. Gabriel, ela gritou novamente, estendendo a mão. Mas a distância parecia intransponível. Por favor, não me deixe! Diante desse apelo, o instinto paternal de Gabriel disparou. Ele queria gritar, queria correr, mas havia um peso enorme nos ombros. Você pode salvá-la, mas terá que abrir mão do que mais ama.
A figura encapuzada insistiu, com um brilho maligno nos olhos. Gabriel tinha certeza de que o tempo estava se esgotando. As paredes da clínica pareciam se aproximar e o clima de pânico crescia. Não! Não existe essa escolha! Ele se virou, em busca de uma saída, algo que não fosse se render à insanidade daquele momento. Mas as luzes piscavam, o alargue ensurdecedor ecoava, e ele não via uma forma clara de escapar. A angústia e a urgência encheram seu ser, quase o sufocando. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um barulho surdo e intenso ecoou pelos corredores. As paredes vibraram com a explosão e Gabriel olhou para trás rapidamente. Um turbilhão de fumaça e destroços lançou-se no ar. O chão se abriu sob seus pés e uma onda de choque os derrubou. Ele e Sofia caíram. A força do impacto os fez gritar. Gabriel, o que está acontecendo? Ela chorou, olhos arregalados, e a fumaça agora os envolvia. Ele a puxou para perto, protegendo-a com seu corpo, enquanto tudo ao redor parecia desabar. Da fumaça, uma figura emergiu. A mulher, ardendo em fúria, com um olhar de pura determinação. Quando o reconhecimento bateu, Gabriel quase não acreditou no que via. Era Clara, sua esposa falecida. Com os cabelos bagunçados e olhos brilhantes, ela estava ali. Mas como? Não, isso não é possível. Ele hesitou, o cérebro lutando para processar a realidade que se desenrolava diante dele. Mas os olhos de Clara tinham um brilho que misturava tristeza e raiva. Gabriel, escute, eu não estou aqui por vontade própria, mas por causa da pequena Sofia. Sua voz era externa, mas havia uma ternura inconfundível quando ela pronunciou o nome da filha. Mas você está morta! Não pode estar aqui! A incredulidade corroía a razão de Gabriel, e o desespero crescia em seu peito. A figura encapuzada se aproximou mais, um sorriso malévolo no rosto. Sim, mas antes de eu partir, eu deixei algo para trás. Um segredo escondido sobre você, sobre Sofia. Se você não fizer a escolha... Clara estava se esvaindo, as palavras escapando de sua boca como fumaça. Gabriel, ela não é apenas sua filha. Você precisa saber, a verdade está presa em você. E a figura encapuzada começou a rir. Um som cortante que ecoou na mente de Gabriel. Você não entende. A escolha não é sobre céus ou infernos. É sobre quem merece a verdade. Gabriel se sentiu rodar, o mundo à sua volta se distorcendo de um jeito insuportável. Clara, me diga o que você está falando. No fundo, ele sabia que esse momento estava mudando. Tudo! A mulher que havia perdido estava ali, trazendo à tona segredos enterrados que ele nem sabia que existiam. A figura sombria balançou a cabeça, como se a atenção de todos estivesse agora nas palavras de Clara. A escolha não é só entre você e sua filha. É sobre os laços que prendem vocês ao passado. Faça isso ou o que está por vir será ainda mais devastador. A última frase de Clara ecoou em sua mente, e sem pensar, Gabriel abarrou a mão de Sofia. Vamos! Gritou. Mas no meio da confusão, uma nova ideia surgia. O que mais poderia estar escondido? Ele sentiu que aqueles segundos estavam se estendendo. O passado e o futuro se entrelaçaram como uma teia complexa. Enquanto avançavam, os olhos de Sofia estavam cheios de lágrimas e o olhar de Clara estava tingido de urgência. Gabriel, a verdade será sua maior arma e sua maior maldição.
Ela anunciou com tristeza, enquanto sua forma começava a desaparecer na névoa. Não, não vá! O que você quer dizer? Gabriel gritou, mas uma sombra crescia, cobrindo a cena. O pânico cintilava nos olhos de Sofia, e Gabriel percebeu que precisava correr antes que suas vidas mudassem para sempre. Mas como escapar da verdade que pairava como um fardo insuportável? O que ele não sabia era que a verdadeira jornada estava apenas começando. Gabriel olhou para Sofia, desesperado. O desmoronamento da clínica criava um caos ao seu redor, mas as palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Ela não é apenas sua filha. Você precisa saber. A verdade está presa em você. O que isso significava? O que mais ele podia descobrir? Vamos, Sofia! Ele puxou a mão da filha, mas um súbito tremor quase os derrubou. A parede próxima a eles começou a ceder. Concreto e poeira caíam como chuva. Rápido! Gabriel gritou. E então, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Ele olhou para trás e viu a figura encapuzada, seus olhos brilhando em meio à confusão. Você vai me seguir ou não? Sofia estava apavorada, mas algo maior a fazia hesitar, como se uma força invisível a prendessem. Gabriel podia sentir que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas a dúvida também o açoitou. O que ele tinha feito para merecer isso? O que mais Clara havia escondido? O que mais poderia ser verdade? Com o coração acelerado, ele tomou a mão de Sofia com mais firmeza e começou a correr. Enquanto atravessávamos corredores, Gabriel não conseguia ignorar uma sensação estranha. Eram paredes fechadas, mas havia uma batalha se formando dentro dele. A insegurança estava se transformando em determinação. Ele precisava proteger sua filha. Mas como? Na hora em que chegaram a uma porta lateral, um grito cortou o ar. Parados! Um segurança imponente bloqueou a saída, seus olhos transmitindo uma mistura de previdência e má intenção. Gabriel se sentiu encurralado, o tempo se esgotando enquanto o ruído da clínica aumentava, quase ensurdecedor. O que você vai fazer, Gabriel? Perguntou Sofia, a voz embargada de medo. Eu não sei. Ele olhou para o segurança, um misto de tensão e angústia estampado no rosto. A figura encapuzada estava se aproximando novamente, um sorriso maligno se formando. Você realmente deseja descobrir a verdade? Tudo o que você conhece está prestes a mudar. Antes que Gabriel pudesse responder, a figura retirou o capuz de uma vez. E o que ele viu fez seu sangue congelar. Era alguém que ele nunca esperava ver. Rafaela? Sua irmã, que ele não via há anos, agora estava ali, olhando diretamente para ele. Surpreso, Gabriel? Ela sorriu, mas havia uma frieza nos seus olhos que o deixou inquieto. Eu sempre soube que um dia você precisaria de mim. Mas por que você está aqui? A confusão na mente de Gabriel era palpável. Ele havia perdido o contato com ela após a desastrosa briga de um passado longe. Mas o que isso tinha a ver com tudo o que estava acontecendo? É simples. A clínica é minha criação. E a sua filha, ela é fundamental para o nosso experimento. Rafaela sorriu, mas o sorriso era um tapa na cara dele. Toda essa fachada de cura, de esperança, é tudo parte de um plano muito maior. Você não entende, Gabriel. Você e sua família são parte da chave. Você está brincando, certo? A raiva e a tristeza colidiram em seu peito. Como você pode fazer isso com a própria família? Você sabe o que está em jogo. Eu sei exatamente o que está em jogo.
Nada mais importa além do nosso legado. E agora, você precisa decidir, Gabriel. Pode abrir mão de sua filha por um poder que nunca sonhou em ter. Junte-se a mim ou perca tudo. O tom de Rafaela estava cheio de veneno. As palavras dela deixaram Gabriel sem reação. Estava diante de uma escolha impensável. A verdade que ele buscava estava se moldando em um pesadelo. Rafaela, eu não quero isso. Eu só quero salvar Sofia. Ele se virou para a filha, que estava em choque, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas Rafaela começou a rir, uma risada gelada que reverberou naqueles corredores em colapso. E você acha que vai conseguir? Você não pode salvá-la. A clínica está em ruínas. E a única maneira de garantir a segurança de sua filha é se juntando a mim. Em um instante, tudo se transformou em um turbilhão de emoções. Gabriel olhou para Sofia, que tinha a expressão confusa, e então fez a pergunta que não queria fazer. Quem você realmente é, Sofia? Os olhos dela brilharam com uma compreensão que deixou Gabriel boquiaberto. Ela é a razão pela qual você ainda está aqui, pai. Uma verdade profunda, chocante, começou a estabelecer sua presença. Quando tudo parecia ter um único propósito, um novo estilo de vida se despedia. As placas tectônicas de sua vida estavam se movendo e tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Você não pode fazer isso! O desespero tomou conta novamente e Gabriel percebeu que entre a dor da revelação e a confusão no ar, uma nova batalha estava apenas começando. Os olhares deles se cruzaram e naquele momento de silêncio, enquanto os ecos do colapso da clínica preenchiam o espaço, a única pergunta que restava ecoava em sua mente. Até onde ele estava disposto a ir? E, mais importante, quem ele deveria proteger agora? Gabriel olhou para Sofia, desesperado. As palavras de Rafaela ainda ecoavam em sua mente, e o peso da verdade estava prestes a esmagá-lo. Sofia, quem você realmente é? Ele perguntou, a voz trêmula. A menina hesitava, os olhos cheios de lágrimas, mas em seus olhos havia uma luz que o deixava inquieto. Eu sou a sua filha, pai. Sempre fui, mas... A voz dela falhou, como se as palavras estivessem presas na garganta. O pânico tomou conta de Gabriel, enquanto olhava para Rafaela, a irmã que havia se afastado, a mulher que ele conhecia havia anos, mas que agora parecia estranha, uma sombra distante. É isso que você quer? Perder a sua filha por um legado que nem existe? A indignação preenchia o coração de Gabriel, mas Rafaela apenas sorriu de maneira astuta. Você não entende, Gabriel. A clínica é o futuro e Sofia é uma parte crucial disso. Sofia balançou a cabeça, o medo e a confusão contradizendo suas palavras. Não é isso que quero, Rafaela. A frustração estava clara em sua voz, e naquele instante o caos aumentou. O teto começou a tremer e novas rachaduras surgiram pelas paredes. Agora não dá mais para discutir. A figura encapuzada gritou, fazendo um gesto rápido. A mercearia, os trabalhos de tecnologia, tudo estava prestes a cair. Gabriel viu um dos aparelhos de monitoração desabar ao chão, jogando faíscas em uma explosão que ecoou em toda a clínica. Vamos, temos que ir! Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhante surgiu, no fundo do corredor, iluminando uma saída que Gabriel nunca tinha notado antes. É nossa chance! Ele gritou, puxando Sofia e Rafaela em direção à luz pulsante. Mas a figura encapuzada se interpunha entre eles e a liberdade. Vocês não podem sair, não sem saber a verdade.
A expressão dele era descomposta, como se estivesse prestes a desmoronar. E, de repente, ele retirou uma máscara, revelando um rosto que Gabriel reconheceu instantaneamente. Felipe, meu melhor amigo da infância! A incredulidade entorpeceu a mente de Gabriel. Como ele pôde não perceber? Sim, Gabriel, estava na hora de você saber. Eu sou uma das mentes por trás de tudo isso. Eu era uma cobaia, assim como sua filha. A sinceridade nos olhos de Felipe era aterrorizante. Mas como? Ele era seu irmão de vida, um irmão que havia perdido na Batalha do Tempo. Mas como você pôde? Gritou Gabriel, as emoções se agitando em sua alma, agora confusas. Ele se virou para Sofia, que olhava para eles em desespero. Por favor, me diga que você não é parte disso. Uma verdade agonizante pairava no ar. Sofia apertou a mão de Gabriel, mas a expressão dela mudou de pânico para dor. Eu sou parte, mas não como você pensa. Estou aqui para te salvar. As palavras dela cortavam como um vidro afiado, e o nó na garganta de Gabriel se aperfeiçoava em um grito mudo. Salvamento? O que você está dizendo? A nova verdade o atingia como um golpe. Então, do nada, outro tremor tomou conta do chão e um grito ecoou pelos corredores, seguido de uma onda de fumaça que invadiu o ambiente. Gabriel sentiu sua cabeça girar, enquanto todos ao seu redor se perdiam em meio ao caos. Ele olhou para a saída de luz que parecia tão distante. Rafaela, Felipe, me ajudem! O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? O tempo se esvaía, a realidade se distorcia. E ele se via em um pesadelo sem fim. Então Sofia soltou a mão dele e Gabriel olhou horrorizado enquanto ela andava em direção à figura encapuzada. Eu preciso me unir a vocês. É a única forma de salvar nossa família. As palavras dela o atingiram como uma bomba. Era estranho, mas a decisão de Sofia estava tomada. Não, você não pode! A negação de Gabriel ecoou pelas paredes, mas algo em seu olhar mostrava que ela havia feito a escolha dela. E enquanto o pânico dominava a sala, uma frieza tomava conta dele. A última palavra de Sofia, antes de ser puxada para o lado da figura encapuzada, ecoou em seus ouvidos. Pai! A verdade está além do que podemos imaginar. E ali, naquele momento, Gabriel sentiu seu mundo desmoronar. Ele havia acreditado que tinha que salvar Sofia. Mas agora percebia que a batalha não era simplesmente por ela, mas sobre uma verdade obscura que ele estava apenas começando a arranhar. O tempo estava se esgotando, e em meio ao desespero crescente e às chamas ao seu redor, uma única pergunta permanecia. A quem ele poderia realmente confiar? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O caos estava à sua volta. Gabriel olhou para Sofia, um nó na garganta. A figura encapuzada riu. Mas ele não se importava mais. Era como se o tempo tivesse parado. Tudo o que importava era sua filha. Sofia! Ele gritou, sua voz trêmula. Pai, eu preciso saber a verdade, disse Sofia, olhando para o homem que havia sido amigo de Gabriel e agora era um estranhão. As palavras dela mereciam mais tempo. Mais respostas. Mas o que eles tinham agora? O chão tremia e cada batida na terra sob seus pés parecia ressoar em seu coração. Rafaela, olhando para eles com um sorriso que parecia um punhal, disse: Vocês não entendem. Essa é a única chance de mudar o futuro. Juntem-se a mim.
Mas a ideia de se juntar à traiçoeira alucinação do passado a fez tremer de desespero. Não! Não vou deixar você manipular minha filha! Gabriel gritou, um impulso crescente em seu peito. O pânico aumentava, mas uma centelha de determinação brilhou em seus olhos. Ele puxou Sofia, tentando encontrar um caminho pela saída iluminada. Pai, cuidado! O grito de Sofia trouxe sua atenção de volta. A figura encapuzada estava mais próxima, os olhos vazios como um abismo. Gabriel sentiu um impulso. Era hora de decidir. Ele não tinha dúvida de que precisava proteger Sofia. Não me faça fazer isso. A voz do amigo à sua frente era cheia de dor. Mas Gabriel não estava disposto a acreditar. Ele se virou e começou a correr, puxando Sofia junto. Confie em mim. Vamos sair dessa. As explosões ecoaram atrás deles, e eles se lançaram pela estrada iluminada. Cada passo parecia uma corrida contra a escuridão. Quando chegaram a um ponto seguro, Gabriel girou para Sofia, que estava ofegante. Mas havia um brilho diferente em seus olhos. Eu sei, pai. Sempre soube que você me protegeria. Com um aperto no coração, ele segurou o rosto dela. Me desculpe por isso tudo. Eu nunca quis que você estivesse envolvida nisso. Sofia analisou os olhos do pai e viu a determinação dentro dele. Vamos enfrentar isso juntos. Mas antes que pudessem respirar aliviados, a figura encapuzada irrompeu através da porta, com um olhar assassino. Vocês não podem fugir assim. A verdade é como uma sombra que nunca deixa. Gabriel não tinha mais tempo para se assustar. Ele tuchou Sofia atrás dele, os passos pesados, o coração batendo forte. Havia algo na confiança dela, uma coragem que ele não sabia de onde vinha. Mesmo assim, estavam no limite. A saída da clínica estava cada vez mais distante. Eles conseguiram escapar, se lançando para o mundo exterior. O ar fresco e a luz do sol quase os ofuscou. As sirenes soaram ao fundo, mas eles eram livres, pelo menos por enquanto. Havia esperança, uma estranha esperança que renascia a cada segundo. Mas enquanto caminhavam para longe, uma sombra os seguiu. Era a figura encapuzada, mais perto do que pensavam. Vocês pensaram que apenas escapariam? A verdade está com vocês, e não desistirei. Gabriel agarrou a mão de Sofia, olhando para o horizonte. A verdade poderia ser um fardo pesado, mas não lhe importava mais. O que mais o esperava? Ele estava disposto a enfrentar tudo por ela, mesmo que o passado estivesse em seu caminho. Vamos, Sofia, não podemos olhar para trás. A jornada deles apenas começava, e no fundo uma pergunta pairava. O que mais a clínica escondia? O que mais seria revelado? Neste momento de dúvida, fica um recado importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua participação é essencial. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Juntos, vamos desvendar mais mistérios.